Pessoal, agora vamos falar sobre desfazimento e convalidação dos atos administrativos, tá? É um assunto que não cai em prova. Na verdade, esse assunto ele despenca em prova, tá? Anulação, revogação e convalidação de atos administrativos é um assunto que despenca nas provas, tá? E é um assunto relativamente simples, eu considero, e que você deve entender bem, deve saber bem para não errar na prova, tá? É um assunto que já foi tão batido nas provas que recentemente as bancas elas têm aprofundado um pouco mais aí neste tema, tá? Explorado algumas situações que não eram exploradas anteriormente, tá? Alguns detalhes aí da doutrina, mas que nós vamos estudar aqui para você não ser surpreendido aí na prova, beleza? Então, desfazimento e convalidação é um assunto que não cai, é um assunto que despenca nas provas, então, portanto, bastante atenção. Tá? Extinção dos atos administrativos. Ou seja, os atos administrativos eles podem ser extintos, ou seja, eles podem ser retirados do mundo jurídico de diversas formas. Tá? Primeiro nós temos aqui a chamada extinção natural, ou seja, quando o ato ele cumpre todos os seus efeitos, né, tudo aquilo para o qual ele foi editado, então aquele ato se extingue naturalmente. Imagine aí um ato administrativo que concedeu férias a um servidor, férias de 30 dias. O servidor ele foi lá, gozou os 30 dias de férias, então depois desse período, aquele ato de concessão das férias, ele se extingue naturalmente. Por quê? Porque ele cumpriu os seus efeitos. Então essa é a chamada extinção natural. Extinção subjetiva. Extinção subjetiva ocorre quando há um problema, ali na verdade um desaparecimento do sujeito daquele ato. Então imagine esse mesmo ato, que concedeu férias a esse servidor, o servidor estava lá no gozo das férias e esse servidor vem a falecer durante o gozo dessas férias. Ora, houve um desaparecimento do sujeito, aquele ato de concessão de férias, ele vai ser extinto, aí será uma extinção subjetiva por conta do desaparecimento, do falecimento do sujeito daquele ato, beleza? Então essa seria a extinção subjetiva. Nós temos também a extinção objetiva, que tem a ver com um objeto, tá? Um objeto daquele ato. Objeto aqui que eu estou falando um bem material, beleza? Então imagine aí que a administração ela vai alienar um imóvel de sua propriedade, ela faz lá, vai abrir uma licitação para alienar um imóvel, abrir uma concorrência e aquele imóvel é objeto de um incêndio, né? Pega um incêndio lá naquele imóvel e destrói aquele imóvel. Ora, o imóvel que seria o objeto daquela licitação, ele desapareceu. Então aquela licitação ela vai ser extinta, uma extinção objetiva pelo desaparecimento do objeto. Beleza? Então, aqui são essa extinção natural, subjetiva e objetiva. Perceba que ela independe aí de alguma ação da administração pública. Tá? Além dessa extinção natural, subjetiva e objetiva, nós temos as chamadas retiradas. Tá? A retirada aqui, quando sim, a administração pública, ela retira aquele ato do mundo jurídico. Aí depende de uma ação da administração pública, beleza? E essa retirada, ela pode ocorrer por várias razões, de diversas maneiras. Vamos ver uma a uma aqui. A primeira forma de retirada de um ato administrativo do mundo jurídico ocorre pela chamada cassação. Tá? Cassação. A cassação é quando o interessado ele deixa de observar os requisitos essenciais para a manutenção do ato. Exemplo, exceder a quantidade de pontos da carteira de motorista. Ora, a administração, ela praticou um ato concedendo a licença, ou seja, autorizando o servidor a dirigir, ou seja, deu lá a carteira de motorista para ele. Mas aquele ato, para ele permanecer válido, essa licença para dirigir, para ela permanecer válida, o motorista ele deve observar certos requisitos. Dentre eles, ele não pode perder uma quantidade maior de pontos do que a prevista lá na legislação. Se ele perder, né, se ele tomou um excesso de multas durante determinado período, aquela licença para dirigir ela vai ser cassada. Por quê? Porque o interessado, o motorista, ele deixou de observar um requisito essencial para a manutenção do ato. Ou seja, aquele ato de licença ele vai ser retirado do mundo jurídico por intermédio de uma cassação. A outra forma de retirada do ato administrativo do mundo jurídico seria a
caducidade, ok? A caducidade, essa caducidade aqui, atenção, não confundir com a caducidade lá dos serviços públicos, tá? Caducidade lá dos serviços públicos é outra coisa. Aqui é uma outra forma de caducidade, é a caducidade que retira um ato administrativo do mundo jurídico, beleza? E ela ocorre quando uma lei superveniente, ou seja, uma lei posterior à prática do ato, ela torna esse ato incompatível com a nova ordem jurídica. Tá? Então o ato foi praticado, beleza, estava tudo ok, só que após a prática do ato, posteriormente à prática do ato, é editada uma lei e essa lei ela torna aquele ato incompatível com a nova ordem jurídica. Por exemplo, a administração ela concede um alvará para explorar uma atividade comercial, só que depois é editada uma lei que torna essa atividade comercial proibida. Tá? Então, os particulares não podem mais exercer aquele tipo de atividade comercial. Então, aquele alvará que foi concedido anteriormente à edição dessa lei, ele será retirado do mundo jurídico por caducidade. Beleza? Prosseguindo. A próxima forma de retirada de um ato administrativo do mundo jurídico seria a contraposição. A contraposição, ela ocorre quando há a edição de um ato posteriormente ao ato que foi editado, né, originalmente, e esse ato posterior, ele se contrapõe ao anterior. Então veja só, aqui na caducidade, a edição de uma lei superveniente. Já na contraposição, a edição de um ato superveniente que se contrapõe ao ato anterior. E aí esse ato anterior, em razão da edição desse ato superior, esse ato anterior ele vai ser retirado por contraposição. Exemplo, a exoneração de um servidor que se contrapõe à sua nomeação. Então, quando o servidor é exonerado, o ato de nomeação, ele é retirado, seus efeitos são retirados por contraposição. Belezinha? Nós temos também a chamada renúncia. O que é a renúncia? O ato administrativo ele é retirado do mundo jurídico por renúncia quando o próprio beneficiário desse ato ele abre mão da vantagem que desfrutava. Por exemplo, um servidor aposentado que abre mão da aposentadoria para voltar ao serviço. Olha só, quando esse servidor ele abre mão da aposentadoria, esse ato que lhe concedeu anteriormente a aposentadoria, ele é retirado do mundo jurídico por renúncia, beleza? O próprio servidor que era o beneficiário dessa aposentadoria, ele renunciou a este ato. Então, esse ato de aposentadoria, ato de concessão de aposentadoria, ele será retirado por renúncia. E além dessas hipóteses de retirada, né, que são mais, não são muito exploradas, né, essas que nós vimos aqui, nós temos aquelas formas de retirada mais clássicas, né, que sempre caem em prova. Que seria a revogação, que é a retirada do ato por motivos de conveniência e oportunidade, ou seja, por razões de mérito, e a anulação, que é a retirada do ato por razões de legalidade. Beleza? Então, por serem as duas formas mais exploradas aí nas provas, beleza? Revogação e anulação, nós vamos detalhar um pouco mais esses dois institutos aí nos próximos slides. Antes disso, nós vamos resolver uma questãozinha de prova. Acerca das formas de extinção do ato administrativo, analise as alternativas. Número 1. Entende-se por caducidade a extinção do ato administrativo decorrente do descumprimento por seu beneficiário de alguma das condições que lhe foram impostas. Opa, errado, né, pessoal? Isso aqui seria a cassação. Exemplo lá da cassação da carteira de motorista, quando o indivíduo ele excede o número de pontos lá, excede por ter tomado várias multas, beleza? Então aí a licença é extinta por cassação. A caducidade seria quando uma lei superveniente torna inviável a permanência daquele ato em face aí da nova ordem jurídica. Então a primeira aqui está falsa. Segunda, a extinção do ato administrativo em razão da superveniência de lei que tornou o ato ilegal é chamada de cassação. Opa! Aqui a banca trocou as bolas, beleza? Aqui no caso já seria a caducidade e não a cassação. Número 2 também está
falsa. Número 3, o fundamento para a anulação de um ato administrativo é a existência de uma ilegalidade, ok? O que viola o dever de obediência à lei, ofendendo o princípio constitucional da legalidade. Exatamente isso, daqui a pouco nós vamos explorar um pouco mais a anulação, mas de cara nós já sabemos que a anulação ocorre quando há alguma ilegalidade neste ato, em algum dos elementos de formação deste ato. Então o número 3 está verdadeira. Beleza? Está correto apenas a afirmativa número 3. Será que o nosso gabarito é a opção C? Exatamente, gabarito alternativa C. Vamos destacar aqui a revogação e a anulação. A revogação e a anulação foram consagradas aqui na súmula 473 do STF, que é aquela súmula que você deve saber de cor. Essa súmula diz o seguinte, que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogar esses atos por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Beleza? Então, daqui nós vemos que a súmula 473, nós sabemos que ela consagra aqui o poder de autotutela da administração, pela qual a administração pode anular, ou seja, retirar os seus atos administrativos por anulação, retirar os atos administrativos que forem ilegais, ou pode revogar por razões de mérito, ou seja, por motivo de conveniência e oportunidade, aqueles atos que, embora legais, ou seja, que não possuam nenhum vício de legalidade, eles não são mais oportunos, não são mais convenientes. Seria a revogação. Ao lado da revogação e da anulação, nós temos a convalidação. A convalidação não é propriamente uma retirada do ato administrativo do mundo jurídico. A convalidação, na verdade, ela é uma alternativa à anulação, por exemplo, em que a administração, ao invés de anular aquele ato, ela vai corrigir aquele ato. Beleza? E a convalidação, ela só pode ocorrer, logicamente, né, se o ato ele apresenta um vício sanável, ou seja, um vício passível de correção, tá? Nós já vimos quais são os vícios sanáveis, não já vimos? Vamos relembrar, são os vícios de competência, exceto se se tratar de competência exclusiva ou de competência quanto à matéria, e os vícios de forma, exceto se se tratar de forma essencial à validade do ato, beleza? Então, se for um vício lá no elemento competência, e não for uma competência exclusiva ou competência da matéria, o ato pode ser convalidado. Esse vício no elemento competência pode ser corrigido. Se for um vício também no elemento forma, e essa forma não for essencial à validade do ato, esse vício também pode ser corrigido, o ato pode ser convalidado, tá ok? A convalidação na esfera federal está prevista aqui no artigo 55 da Lei 9784, que diz que em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, beleza? Vícios sanáveis, competência e forma, fora aí as respectivas exceções. E aqui na lei, a gente pode ver que existem alguns limitadores à convalidação, beleza? Olha só, não pode evidenciar o quê? Lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, beleza? Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu trouxe aqui uma tabelinha, pessoal, para destacar as diferenças entre anulação, revogação e convalidação, que são exatamente os pontos mais explorados aí pelas bancas nas provas. Primeiro, a anulação seria o desfazimento de um ato inválido, ou seja, um ato com ilegalidade, um ato que apresenta algum vício insanável em seus elementos de formação, beleza? Então, se o ato apresenta ali um vício insanável, ele deve ser anulado.
Já a revogação é o desfazimento de um ato válido, ou seja, um ato que não apresenta nenhum vício em seus elementos, mas por razões de conveniência e oportunidade, ou seja, por razões de mérito, a administração resolve revogar aquele ato, retirar aquele ato do mundo jurídico. Beleza? Por sua vez, a convalidação seria a correção de um vício sanável, correção de um ato com vício sanável. Aquele ato que apresenta lá um vício no elemento competência e não é uma competência exclusiva ou competência contra a matéria, esse vício pode ser sanado, pode ser corrigido. Então é uma alternativa à anulação. Ao invés da administração anular aquele ato que apresenta lá o vício na competência, ela pode o quê? Corrigir aquele vício, ou seja, a autoridade que possui a competência real para praticar aquele ato, ela vai e o convalida, corrigindo aquele vício, tá? Porque é um vício sanável. A outra diferença é em relação aos efeitos. A anulação, ela possui efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. A anulação, ela retroage, ela retira os efeitos do ato desde a origem, ou seja, é como se aquele ato nunca tivesse existido. Então, todos aqueles efeitos que o ato já proporcionou no passado em relação a terceiros, então, como aqueles efeitos que o ato geraria no futuro, eles são retirados, eles são anulados. Então, é como realmente se aquele ato nunca tivesse passado aí pelo nosso ordenamento jurídico. Então, o efeito da anulação é ex tunc, é retroativo. Já a revogação possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, efeitos prospectivos, ou seja, a revogação ela retira os efeitos do ato a partir da revogação em diante. Afinal de contas, aquele ato é um ato válido, ele não possuía nenhum vício, então não há como a administração desconstituir os efeitos que o ato já provocou no passado. Quando a administração faz a revogação do ato, ela apenas impede que aquele ato continue a produzir efeitos no futuro. Então, a revogação possui efeitos ex nunc, efeitos não retroativos, efeitos prospectivos. Por sua vez, a convalidação, ela também produz efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, pois ela corrige o ato desde a sua origem, preservando todos os seus efeitos. Então, quando a administração ela convalida, ela corrige aquele vício sanável do ato, ela preserva todos os efeitos que o ato já produziu no passado, enquanto aquele ato ainda era viciado. Essa correção, ela possui efeito retroativo. Ela corrige o ato lá desde a sua origem, preservando os efeitos que ele já produziu no passado e garantindo que ele continue a produzir efeitos no futuro. Beleza? E vamos falar agora sobre a competência para promover a anulação, a revogação, a convalidação, ou seja, quem pode anular um ato, quem pode revogar e quem pode convalidar. A anulação é de competência da própria administração de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ou mediante uma provocação, ou seja, um requerimento da parte interessada, a administração ela pode ali anular um ato. De ofício, ou seja, a própria administração verifica que existe uma ilegalidade no ato, ela vai lá e anula aquele ato. Ou mediante provocação, a administração não viu que aquele ato possui uma ilegalidade, mas alguém vai lá e a provoca. Um particular, um mesmo servidor, ele vai lá e diz, ó, administração, aquele ato está ilegal, então vai lá e eu requeiro a anulação daquele ato. A administração pode ir lá anular o ato mediante provocação. E a anulação ela também pode ser feita pelo Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário ele não age de ofício. Tá? O Judiciário não age por iniciativa própria, o Judiciário age apenas mediante provocação. Então alguém tem que ir lá entrar com uma ação judicial para que o Judiciário possa anular um ato ilegal. O Judiciário não pode, o juiz não pode, por iniciativa própria, fazer essa anulação. Já a revogação, uma vez que se trata de um controle de mérito, a revogação somente pode ser feita pela própria administração. Da mesma forma, de ofício, iniciativa própria ou mediante provocação. Novamente, relembrando, o judiciário não pode fazer controle de mérito sobre atos administrativos. O judiciário, se aquele ato foi praticado
nos limites da lei e com observância aos princípios administrativos, o judiciário não pode chegar lá e entender que aquele ato deve ser revogado e promover a sua revogação. Não, o judiciário só faz controle de legalidade. O judiciário, você já deve ter ouvido por aí, o judiciário só pode revogar o quê? Os seus próprios atos administrativos quando o judiciário atua no exercício da função administrativa. Então, por exemplo, o judiciário ele faz lá um concurso público, ele lança lá um edital de concurso público, mas aí depois há uma restrição orçamentária, e aí o judiciário ele entende que aqui não é mais conveniente, oportuno realizar aquele concurso público, ele pode ir lá e revogar aquele edital por razões de conveniência e oportunidade. Mas nesse caso, o judiciário ele não está atuando como poder judicial, ele não está exercendo a função jurisdicional, ele está atuando como administração pública, exercendo a função administrativa. É o judiciário exercendo atipicamente sua função administrativa, por isso é que ele está revogando aquele edital de concurso público, beleza? Então, presta atenção, o judiciário, no exercício da função jurisdicional, não revoga ato administrativo, tá? O judiciário só pode revogar atos administrativos quando ele próprio atua exercendo a função administrativa, seus próprios atos internos, ele pode lá revogar, mas no exercício da função administrativa e não da jurisdicional, ok? Então, revogação somente a administração, e quando eu falo administração aqui, ó, eu estou falando qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. A convalidação também só pode ser feita pela própria administração, tá? De ofício ou provocação. Não existe aí o judiciário convalidando um ato praticado pela administração, tá? Convalidação também é um ato privativo da administração pública. Vamos ver a incidência desses institutos. Primeiro, a anulação. A anulação ela incide tanto sobre atos vinculados como sobre atos discricionários, beleza? E no caso aqui dos atos discricionários, não é sobre o mérito, apenas quando esse ato discricionário apresentar algum vício de legalidade. Por exemplo, quando o agente público ele aplica, por exemplo, uma suspensão de 100 dias, quando a lei permite apenas até 90 dias. Ou seja, ele está extrapolando os limites da sua discricionariedade. Tá ok? Quando ele faz isso, ele está praticando um ato ilegal. Então, esse ato que antes era discricionário, ele se torna um ato ilegal, ele pode ser anulado pela administração. Lembrando que a anulação ela não incide sobre o mérito. Se o ato discricionário foi praticado dentro dos limites da lei e com observância aos princípios, ele não pode ser anulado. E lembrando também que a discricionariedade ela incide apenas sobre os elementos motivo e objeto. Tá? Os elementos competência, finalidade e forma são sempre vinculados. Tá, okay? Então, se a administração ela pratica lá um ato discricionário, mas quem pratica esse ato é um agente que não possui competência para tal, é um agente que atuou com um excesso de poder, esse é um ato insanável. Tá? É um ato com um elemento vício insanável. Se aquele ato for uma competência exclusiva, ele deve ser lá anulado. Ok? A revogação, ela incide sobre os atos discricionários apenas. Beleza? Por quê? Porque não há mérito nos atos vinculados. Os atos vinculados, eles são praticados exatamente como a lei determina. Então, não há que se falar de revogação de atos vinculados, apenas de atos discricionários. Já a convalidação, ela também pode incidir tanto sobre atos vinculados, como também sobre atos discricionários, desde que esses atos apresentem algum vício que seja sanável em seus elementos de formação. A anulação em si, ela é vinculada, ou seja, a administração ela é obrigada a promover a anulação do ato quando ela se deparar com um vício insanável. Beleza? Agora, a anulação seria discricionária se aquele ato ele é sanável, ele é passível de convalidação. Ou seja, em regra, a administração, ao invés de convalidar aquele ato, em tese, na verdade, ao invés de convalidar aquele ato que apresenta um vício sanável, por ele possuir um vício, ou seja, ele foi praticado em contrariedade à lei, ele também pode ser anulado, beleza? Mas no caso aqui de vícios sanáveis, a doutrina ela nos ensina que a convalidação seria a regra,
Tá? Então a administração, em princípio, ela deve escolher convalidar o ato ao invés de anular aqueles atos que apresentam vícios sanáveis. Mas nada impede também que ela os anule. No caso aqui, a convalidação seria apenas a regra. Por quê? Porque a convalidação seria mais condizente aí com a eficiência administrativa, tá? Ao invés de anular aquele ato desconstituindo todos os efeitos que ele já produziu no passado, né? A anulação possui efeitos retroativos, a administração poderia convalidar e aproveitar todos esses efeitos, tá? A convalidação seria algo mais eficiente, mais econômico do que a anulação. Por isso que a doutrina diz que, como regra, em caso de vício sanável, a administração deve escolher convalidar aquele ato e não anulá-lo, apesar de que ela pode também anulá-lo, ok? Já a revogação em si é um ato discricionário, beleza? Então, como a revogação ela é um controle de mérito, a administração ela pode escolher ou não revogar um ato administrativo. Então, a revogação em si é um ato discricionário. Já a convalidação também é um ato discricionário. Por quê? Porque, em tese, como eu disse, quando o ato ele apresenta um vício sanável, a administração também tem a opção de anular este ato. Mas, como eu disse, a convalidação deve ser vista aí pela administração como a regra. Beleza? Então, se o ato apresenta um vício sanável, em primeiro lugar, a administração deve pensar aí em convalidá-lo. Para quê? Para aproveitar todos aqueles efeitos que ele já produziu no passado, tá? Não causar insegurança jurídica em relação aos destinatários. E só, em último caso mesmo, ela deve escolher anular este ato com vício sanável. Beleza? Agora vamos aí resolver algumas questõezinhas de prova aí para a gente consolidar o nosso conhecimento. Atena, uma servidora pública federal e chefe de determinada repartição, aplicou penalidade de suspensão ao servidor Dionísio em razão de falta cometida. Antes do cumprimento da sanção, Atena descobriu que Dionísio não cometeu infração, vez que praticada por outro servidor. Tá? Então, nesse caso, o ato administrativo... Então, olha só o que aconteceu. A Atena ela aplicou uma penalidade de suspensão ao servidor Dionísio, só que depois, antes de cumprir essa sanção, a Atena descobriu que o Dionísio ele não cometeu aquela infração que ela achou que ele tinha cometido. Aquela infração foi praticada por um outro servidor. Tá? Então, esse ato ele apresenta um vício no elemento motivo. Beleza? Aquele motivo que a Atena ela apontou para aplicar aquela penalidade ao Dionísio é o motivo falso, tá? Porque o Dionísio ele não praticou aquela infração. Então, um ato com vício no elemento motivo. Nós vimos que os vícios no elemento motivo são insanáveis, beleza? Então, como o ato ele possui um vício insanável, ele deve ser o quê? Necessariamente anulado. Ele não pode ser revogado, porque ele apresenta um vício, a revogação incide apenas sobre atos válidos, beleza? E ele também não pode ser convalidado. Por quê? Porque o vício de motivo é um vício insanável, ok? Então, aqui o gabarito realmente é a alternativa B. Mais uma questão. Considere a seguinte situação hipotética. O prefeito de determinado município de Roraima concedeu autorização para a atividade de extração de areia de importante lago situado no município. Beleza? Nós ainda vamos ver que a autorização é um ato discricionário, é um ato praticado no uso do poder de polícia da administração. O prefeito foi lá, entendeu que era conveniente e oportuno conceder aquela autorização para o exercício de atividade de extração de areia de um lago situado lá no município. Cumpre salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais, bem como foi praticado quando estavam presentes condições fáticas que não violavam o interesse público. Beleza? Então, preencheu lá todos os requisitos legais e, na época, o prefeito ele entendeu que conceder aquela autorização atenderia, sim, o interesse público.
Ocorre que, posteriormente, a atividade consentida, a atividade de extração de areia, veio a criar malefícios à natureza. No caso narrado, o ato administrativo emanado pelo prefeito poderá ser, olha só, não existe nenhum vício no ato de autorização. Afinal de contas, a própria questão aqui afirma que a autorização preencheu todos os requisitos legais e também foi praticada aqui com o fim de atender o interesse público. Então não havia nenhum vício, nenhum dos elementos, nem na finalidade daquele ato. Só que depois que ele foi praticado, o prefeito viu que, olha, essa extração de areia está causando malefícios à natureza, ou seja, ele verificou que não seria mais conveniente e oportuno que aquele ato permanecesse no mundo jurídico, beleza? Então o que o prefeito poderia fazer nesse caso? É um ato válido que se tornou inconveniente e oportuno, o prefeito poderia então revogar este ato, revogação com efeito ex nunc, ou seja, com efeitos prospectivos. Então, aquela extração de areia que foi feita lá no passado foi válida, beleza? Tudo aquilo foi válido, todos os efeitos jurídicos decorrentes dessa extração continuam válidos. Mas, a partir de agora, o prefeito ele revogou essa autorização, a partir de agora não pode mais extrair a areia lá daquele lago, tá ok? Então, revogação com efeitos ex nunc, efeitos prospectivos. Ok? Então, as demais alternativas estão erradas. Por exemplo, a alternativa A, mantido incólume no mundo jurídico, haja vista que a nova circunstância fática não gera consequências ao ato praticado, não. Aqui a questão foi elaborada para nos levar a crer que este ato ele não é mais oportuno e conveniente. Então, ele não pode se manter incólume no mundo jurídico, ele deve ser revogado. Então, a letra A está errada. Letra B, anulado pela administração, não há que se falar em anulação, porque não há vício, não há ilegalidade no ato, beleza? Então a letra B e a letra C estão erradas, e a letra D também está errada com validação, porque também não há vício, nem mesmo um vício sanável neste ato. Então, gabarito realmente a alternativa é. Quando a gente fala aqui, pessoal, de extinção e desfazimento dos atos administrativos, é sempre bom lembrar que o desfazimento de um ato que afeta a esfera jurídica do administrado, tá? Que está escrito administrativo, mas é administrado, depende da concessão do contraditório e da ampla defesa. Tá? Então, se a administração ela vai anular, se ela vai revogar um ato administrativo, e isso de alguma forma afeta a esfera jurídica do administrado, ela deve conceder a esse administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Naquela questão mesmo, a administração, ao revogar aquela autorização, imagine lá que a empresa está explorando a extração de areia ali naquele lago, né? Firmou um monte de contrato, ou seja, tem um interesse envolvido. A administração lá no futuro vai revogar aquele ato, então ela deveria conceder o direito de defesa àquela empresa, tá? Antes de revogar a autorização, tá? Então o direito de defesa, ele deve ser prévio à prática do ato, ou seja, antes de revogar, antes de anular aquele ato, a administração deve conceder ao administrado, tá? Ao interessado que vai ser afetado por aquela revogação, por aquela anulação, o direito de defesa. Tá? Imagine aí que a administração, por exemplo, ela está pagando, incluiu ali na remuneração dos servidores, um determinado adicional em determinado valor. Posteriormente, a administração verifica que aquele adicional não é devido, tá? Ele não é previsto em lei ou não é previsto daquela maneira que ela está pagando. Ou seja, ela deve anular aquele ato que está concedendo aqueles adicionais àqueles servidores. Ora, aqueles servidores estão recebendo um valor a mais na sua remuneração. Uma vez que a administração anule aquele ato, isso vai afetar o interesse desses servidores. Então, antes de anular aquele ato, a administração deve conceder o direito de defesa a esses
servidores. Percebam que esses interessados que vão ser afetados pela anulação, pela revogação, posteriormente, eles poderão entrar com recursos administrativos, contestando aquela decisão da administração que anulou ou revogou aquele ato que lhes beneficiava. Mas esse recurso também é um instituto de defesa dos administrados, mas esse direito de defesa que eu estou falando aqui, né, que realmente atende os princípios do contraditório e da ampla defesa, ele deve ser prévio à prática do ato, tá? Antes da anulação e da revogação. O recurso administrativo também é um instituto que é condizente aí com o direito de defesa, mas ele em si não atende a esse princípio, porque o direito de defesa realmente ele deve ser concedido de maneira prévia à prática do ato, beleza? Então vamos ver aqui uma questão que trata desse assunto aí de maneira bem interessante. Um agente público competente no exercício de fiscalização, ele constata que determinada licença municipal de funcionamento de um estabelecimento comercial foi recém-expedida mediante grave insuficiência de comprovação documental pelo interessado de atendimento aos requisitos legais. Tá? Então, o agente público está lá fiscalizando a atividade comercial e ele vai lá, verifica que a licença que aquele estabelecimento comercial possui, ela possui um vício de legalidade. Por quê? Porque aquela licença ela não foi emitida com o suporte documental exigido pela lei. Tá? Então, o agente foi lá, verificou uma grave insuficiência de comprovação documental pelo interessado para ele obter aquela licença. Diante de tal constatação, a providência a ser adotada pelo agente público consiste em, vamos ver aqui as alternativas que ele possui. Letra A, revogar o ato administrativo de licença municipal de funcionamento por estar sua expedição em desconformidade com os requisitos legais. Não, olha só, se a licença está em desconformidade com os requisitos legais, então nós estamos falando de revogação e sim de anulação, beleza? Então a letra A está errada. Letra B, anular de imediato o ato administrativo de licença municipal de funcionamento por estar sua expedição em desconformidade com os requisitos legais, notificando-se o interessado para querendo apresentar recurso administrativo na forma da lei. Opa, errado. De fato, a administração ela deve anular esse ato administrativo de licença, mas essa licença não deve ser anulada de imediato. Por quê? Porque antes de promover a anulação, a administração deve o quê? Conceder o direito de defesa ao interessado, ao dono daquele estabelecimento comercial que estava se beneficiando com aquela licença. Não basta que a administração o notifique para posteriormente apresentar um recurso administrativo. Isso, essa possibilidade de apresentar recurso, ela por si só não atende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Beleza? Então a alternativa B também está errada. Alternativa C, a administração deve reputar válido o ato administrativo de licença municipal de funcionamento porque opera em favor de sua validade a presunção de legitimidade dos atos da administração pública, independentemente de vício no seu processo de presunção. Não, aqui como o ato administrativo ele apresenta um vício de legalidade, ou seja, ele foi praticado em desconformidade com os requisitos legais, ele não pode ser reputado válido pela administração. Beleza? Na verdade, ele possui sim a presunção de legitimidade, mas até quando? Até a administração verificar o vício de legalidade. Uma vez que a administração constatou o vício, aí ela não pode mais considerar que aquele ato é válido. Ela deve necessariamente exercer o seu poder de autotutela, que é um poder-dever. A administração necessariamente deve anular este ato. Ok? Então, letra C está errada. Letra D, a administração deve lavrar
autuação circunstanciada do fato constatado, dando-se ciência ao interessado acerca da pretensão municipal de anulá-lo e oferecendo-lhe a oportunidade de, querendo, apresentar os esclarecimentos que julgar necessários, inclusive em defesa da validade da licença supostamente eivada de nulidade. Opa, exatamente isso. Então a administração, foi lá, verificou, o fiscal verificou que aquele ato de licença foi ilegal, então antes de anular aquela licença, antes de retirar aquela licença do mundo jurídico, o fiscal vai e dá ao interessado, ao dono daquele estabelecimento comercial, a oportunidade de defesa, a oportunidade de prestar os esclarecimentos que julgar necessários para, inclusive, o interessado mostrar ali que não, ele acha que realmente apresentou todos os documentos que a lei exigia para obter aquela licença. Então, aqui no caso, a administração, antes de anular o ato, está concedendo o direito de defesa ao administrado. Então, é exatamente essa atitude que o fiscal deveria ter na situação. Então, o gabarito aqui é realmente a alternativa D. A E também está errada, porque fala que anular de imediato não é anulação de imediato, deve antes de anular conceder o direito de defesa.